Olá, canceriano! Olá, canceriana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês para o mês de setembro de 2025. Uma leitura intuitiva, coletiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento, com a sua energia. Combinados, canceriano? Te agradeço mais uma vez pela sua interação, pelo seu comentário, pela sua curtida, pela sua inscrição aqui no canal. Se inscreva no canal, é muito importante para que eu consiga entender um pouco melhor sobre vocês, para que eu consiga me conectar um pouco mais com essa egrégora de cancerianos que está se aproximando e dessa forma, gente, eu direciono melhor as mensagens para cada um de vocês. Então, escreve aqui para mim assim que terminar o vídeo. Se fez sentido, se não fez, combinados? Agradeço imensamente a sua presença, agradeço também a presença de todos os nossos mentores, guias espirituais, todos os nossos ancestrais que se fazem presentes, trazendo força e direcionamento para o mês de setembro de 2025. Bora lá, vamos pegar uma energia geral, vamos ver qual é a energia predominante para o mês de setembro de 2025 na vida dos cancerianos e cancerianas. Uma carta, por favor. Olha isso! A carta da voz interior. Canceriano, que lindo! Eu fico muito feliz porque a carta da voz interior, ela traz um despertar, né? Ela traz um despertar de consciência. Você saindo de um lugar onde você pensava muito de acordo com as energias de pessoas, de situações e de circunstâncias que estavam ao seu redor, e você começa de cima, de um ponto de vista mais elevado, olhar aquela situação de uma outra maneira, entende? Eu fico muito feliz com essa carta, por quê, canceriano? Porque isso te afasta de muitos conflitos, você passa a entender as limitações das outras pessoas com mais clareza, com mais amor, com mais empatia, assim como você também passa a entender um pouco melhor as suas próprias limitações, os seus próprios bloqueios, o que é de fato necessário mudar. É como se fosse a sua intuição abrindo, sabe? Agora no mês de setembro. Ficando para trás, no fundo do deck, ficando para trás um momento de exaustão, um momento de cansaço, um momento de dúvidas, de questionamentos, um momento onde você permite se deixar conduzir pela sua consciência, pela sua intuição, pelo seu acreditar na vida, sabe? É como você... Aqui tem muita água, né? E água traz muitas emoções. É como se você não deixasse mais as suas emoções controlar e guiar a sua vida. É você conscientemente trazendo clareza para cada emoção e entendendo o que pode agregar na sua vida e o que não pode agregar neste momento. Entende? Que lindo, canceriano, que lindo. Muito bem. Se permita estar em ambientes onde você tenha mais água, por exemplo, beba mais água, né? Se você não consegue estar em ambientes que tenha mais água, por exemplo, praia, ou lago, ou lagoa, ou o que seja, o rio, ou o que seja, um córrego, o que seja que tenha água, beba mais água, traga esse movimento, porque essa água vai trazer movimento e vai tirar as mágoas, as más águas, as águas paradas que te impediam, né, de trazer clareza para a sua intuição e para o seu corpo energético, digamos assim, de certa forma. Tá bom, canceriano? Ponto positivo, a carta do diabo, a carta da decisão, né? Nesse tarô dos arcanjos, a carta da decisão, a carta 15, arcanjo Jofiel. Como ponto oportunidade de melhoria, uma carta, por favor. O 9 de paus. E no fundo do deck, o 4 de espadas. Muito bem. Bora lá. Como ponto positivo, a gente está falando aqui de você materialmente trazendo um pouco do ego, sabe? Trazendo um pouco do ego para o seu dia a dia. Não é um momento onde o canceriano vai levar desaforo para casa. Não é um momento onde o canceriano vai usar a pior roupa. Não é um momento onde o canceriano vai se sentir inferior, sabe? A carta do diabo, no ponto positivo, vem trazer você um pouco ao mais autêntico, você confidente, você trazendo confiança, você autêntico, sabe? E você muitas vezes
incisivo nas suas decisões, fazendo acontecer aquilo que precisa acontecer. O ego, muitas vezes, ele traz muitos pontos positivos, né? O ego, ele também nos ajuda a nos colocar em um lugar de equilíbrio. Se eu estiver falando aqui, por exemplo, da sua vida profissional, é onde você vai trazer um pouco, peraí, a minha opinião também conta, sabe? O meu ponto de vista também é importante. É onde você começa a trazer um pouco mais de imposição, tá? Para a sua vida, agora em setembro. E trazer mais autenticidade mesmo, é onde você faz a sua opinião, o seu pensamento também ser considerado, tá bom? Como oportunidade de melhoria, aquilo que a gente ainda não está vendo obstáculo para o mês de setembro, a gente tem o 9 de paus. O 9 de paus no lado negativo, ele vem trazer você a ponto de desistir de alguma coisa, sabe? Por exemplo, esse relacionamento me trouxe muito cansaço. Esse trabalho me trouxe muito cansaço. Eu estou vivendo em ambientes que me trouxeram muito cansaço. Então essas duas cartas juntas, né, como um equilíbrio para o mês de setembro, vem dizer o seguinte: se imponha, faça valer a sua vontade, faça valer aquilo que você acredita. Não deixe com que as outras pessoas te diminuam em algumas situações, tá? Sabe? Aqui é como se você tivesse cansado de ser diminuído em alguns ambientes, cansado de não escutar a sua voz. Não escutar a sua voz, que eu quero dizer, é como se a sua voz não estivesse sendo escutada pelas outras pessoas, entende? Mas agora não, agora é onde você vai trazer clareza e autenticidade. Agora é onde você vai estar determinado. Você não vai desistir desse relacionamento por conta de uma situação que aconteceu. Você vai fazer valer a pena esse relacionamento e vai buscar outras alternativas, sabe? Você vai continuar persistindo. No fundo do deck ficou a carta do 4 de espadas. O 4 de espadas vem trazer um ponto de reflexão, de autoanálise, um ponto de você entender as situações antes de agir, sabe? A carta do 4 de espadas é muito a carta da meditação, a carta do descanso, né, do guerreiro, é a carta onde a gente traz uma percepção um pouco melhor, uma visão mais assertiva para aquela situação antes de agir, sabe? Mas eu ajo, eu faço isso acontecer, eu trago movimento, né? Aqui a gente está falando de movimento, sabe? Mas um movimento consciente, de modo que você não permita com que o cansaço faça você agir por impulso, sabe? Tô tão cansado dessa situação que vou chutar o pau da barraca, que vou deixar tudo para trás, sabe? Vou jogar tudo pro alto. Não. Aqui eu vou pensar mais conscientemente, vou fazer com que as pessoas também entendam o meu ponto de vista, vou fazer com que as pessoas também entendam o que é importante. E acima de tudo, não só as pessoas, eu vou entender que o meu ponto de vista é importante. Porque se eu fico me anulando o tempo inteiro, vai chegar um momento que eu vou sempre, toda situação que eu vivencio, eu me anulo, eu me retiro. Quando eu vou viver a minha verdade? Quando eu vou viver as situações que eu preciso viver? Entende, canceriano? Então é muito sobre isso. Vamos pegar aqui agora em específico um pouco melhor. Área de relacionamentos, carreira, dinheiro, saúde. Mais uma, por favor. Olha isso! Que lindo! Muito bem. Ó, na área de relacionamentos, a gente tem o Ás de Paus. O Ás de Paus na área de relacionamentos vem trazer novas oportunidades. Vem trazer você alinhado e atraindo pessoas de acordo com essa versão que você está vivendo, sabe? Mais autêntica, mais verdadeira. É como se você colocasse a sua verdade para o mundo e o mundo, a vida, o universo trazesse também pessoas mais verdadeiras e mais autênticas. Pessoas que não têm medo de ser quem é. Posso estar falando aqui de pessoas que se anulam, né, por muito tempo ou que têm medo de trazer a verdade à tona. Posso estar falando aqui de pessoas homossexuais que têm medo de se colocar para a vida como são, sabe? Medo da aceitação. E agora você se aceitando, trazendo verdade, também começa a receber pessoas que se aceitam, pessoas mais verdadeiras, autênticas, tá? Se você está num relacionamento, é uma nova maneira, uma nova oportunidade de olhar esse relacionamento e de recomeçar, de acender uma chama de novo para esse relacionamento, tá bom?
Na vida profissional, em relação às suas finanças, a gente tem um 2 de espadas. O 2 de espadas, ele vem trazer muito você pensando demais e agindo de menos. É onde você traz muito pensamento e acaba paralisando, sabe? É hora aqui, canceriano, de você trazer movimento, de você agir de qualquer forma. Porque quando você tomar a decisão, quando você agir da maneira que seja, de uma forma consciente, sabe? Porque aqui a gente está falando de movimento, mas de movimentos conscientes, onde a sua consciência, onde os seus pensamentos vão trazer um pouco mais de clareza e de verdade para aquilo que você realmente quer e gostaria de estar vivendo. Quando você toma essa decisão de agir, por exemplo, eu vou tomar a decisão de enviar um currículo para uma outra empresa, vou tomar a decisão de criar um espaço, sei lá, vou começar a fazer vou ter um segundo trabalho que vai me trazer uma segunda renda, vou fazer um bolo para levar para o pessoal do meu trabalho e vender esse bolo a R$5 o pedaço, enfim. Vou ter uma outra atitude que vai me tirar da estagnação, que vai me tirar desse momento de paralisação da minha vida financeira e material, de trabalho também. E quando eu dou esse próximo passo, eu encontro o sol, que é nada mais, nada menos do que a grande realização. Eu entendendo que eu poderia já ter começado antes, eu já poderia ter me movimentado antes com aquilo que eu tenho aqui agora. Eu paro de esperar os movimentos perfeitos, as situações perfeitas, as pessoas perfeitas para agir e para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Setembro traz movimento, traz meditação, traz tranquilidade, traz você vivendo a sua verdade. Eu acho que esse é o mais importante para você aqui, canceriano. Você vivendo a sua verdade. As outras pessoas não vão ter, a opinião das outras pessoas não vai ter tanto peso mais sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sabe? Muitas vezes você ainda não se movimentou, não fez o que poderia estar fazendo porque tem medo de que as pessoas vão pensar ou que vão dizer, sabe? Muitas vezes não se prenda, não tenha medo de começar do começo, sabe? Não queira ter o melhor ambiente, as melhores oportunidades. Comece do começo. Aqui eu vejo muita história de alguém que, por exemplo, se permite entrar numa lanchonete ou se permite entrar numa empresa em um cargo um pouco mais inferior ao que sabe que poderia estar vivendo, mas deixam de se preocupar com a opinião das outras pessoas, simplesmente vão dar um passo para trás, vão ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho e ali dentro deste trabalho, dentro dessa oportunidade um pouco menor, vão simplesmente expandir, vão ter uma grande expansão dentro dessa empresa. Ou então, por exemplo, eu começo a fazer um bolo, como eu falei antes, faço um brigadeiro para vender, faço um bolo, faço uma marmita saudável, sei lá, que seja, algo que seja, sabe? Vejo muito aqui você criando também alguma coisa. E isso dando super certo, porque é a carta do Sol. Só que isso só dá certo a partir do momento que você se movimenta, a partir do momento que você se permite, mesmo talvez dando um passo para trás, sabe? E a carta dos enamorados, você deixando para trás algumas dúvidas, né? Aqui a gente tem a carta das dúvidas e de um modo geral, no final aqui, você deixando para trás um pouco dessas dúvidas, um pouco dessas inseguranças, porque a carta dos enamorados, no final do deck, né, no fundo do deck, é como se fosse ficando para trás mesmo algumas coisas alguns padrões, alguns contratos espirituais que já foram encerrados, alguns medos, alguns bloqueios que você vivenciou por muitos anos, por muitos meses, sabe? E agora você pronto, a partir do momento de introspecção, que possivelmente você começou a viver agora em agosto, né, no mês de agosto, agora em setembro, a partir desse momento você começa a deixar ir algumas coisas e a deixar vir a sua verdade, a impor-se, a fazer por você apenas aquilo, a fazer por você aquilo que apenas você pode fazer, é isso que eu quero dizer. Tá bom, canceriano? Vamos pegar aqui uma mensagem final? Vamos ver uma mensagem final para o mês de setembro, para o signo de Câncer, por favor, uma carta. Olha, o chakra da garganta. Muito bem, perfeito, né? Tudo aquilo. E a carta do release, do deixar ir, deixar as coisas acontecerem, deixar os medos, deixar
Por exemplo, se eu estou sendo ameaçado, chantageado, ou se eu tenho medo de ser chantageado, se eu tenho medo de não ser aceito, eu simplesmente deixo ir, deixo com o outro aquilo que é do outro e vivo a minha verdade, vivo a minha autenticidade, o chakra da garganta. Eu começo a colocar para fora, para o mundo, a minha verdade. Não tenho medo de falar quem eu sou, não tenho medo de impor o que eu preciso impor em alguns ambientes, sabe? E se gostarem bem, se não gostarem, paciência. Eu preciso ser quem eu sou para me sentir vivo, para me sentir completo. E o chakra da garganta, ele traz esse desbloqueio. Uma coisa que é muito legal para a gente começar a desbloquear o chakra da garganta é o mantra Om. O mantra Om é o mantra da vida, que é simplesmente aquele mantra Om. Faça esse movimento, deixe ir, sabe? Traga vida para a sua própria história. Viva a sua vida, a sua própria verdade, da sua própria maneira, sabe? Fale a sua verdade para o mundo. Tudo que a gente falou sendo confirmado com o chakra da garganta. Você trazendo setembro é um mês onde você vem sem medo. Goste quem gostar. Doa a quem doer. Eu preciso me sentir vivo. Eu preciso viver a minha verdade. E é você começando, né? Porque isso não é tão simples como parece. Então, mas você já despertando, já tendo esse despertar de consciência com a carta do Sol, já tendo esse despertar e começando a ter esse entendimento, já é onde você começa a abrir muitas oportunidades e viver novas histórias. Canceriano, desejo um excelente mês para você. Deixe aqui um comentário para mim se essa leitura ressoou com o seu momento, se não ressoou, se fez sentido, se não fez sentido. Assim eu consigo me conectar um pouco mais com vocês, com a energia de cada um de vocês e trazer mensagens mais alinhadas para este momento, para essa energia. Combinados, canceriano? Agradeço desde já a sua interação, deixe seu curtir, o seu comentário, o seu compartilhar, se inscreve no canal e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!